Bom, pessoal, hoje é sábado, dia 25 de julho de 2020. Eu resolvi fazer esse vídeo até para que a gente possa conversar e colocar algumas ideias e diante de tudo aquilo que vem acontecendo, são muitas notícias em que e essas notícias, inclusive muitas delas de canais de direita, canais que apoiam, ou pelo menos se dizem apoiar o presidente. Alguns desses canais, como Terça Livre, do Alan dos Santos, Comunicação e Política, Mauro Fagundes, esse pessoal que com esses canais eles fazem lives, né? E nessas lives eu acredito que todo mundo já está sabendo o que está acontecendo. Surgiram situações onde usou-se frases como estamos fora do barco, ou estamos num outro barco, em que barco nós vamos, e isso criou aí um desconforto em toda a direita, e também acabou chegando aí às grandes mídias e causou realmente uma ruptura de pensamento e de quem está realmente no barco do presidente. Esses canais, inclusive, depois dessas postagens, acabaram tendo aí um retorno do público de que a população, a maioria do povo, está com o presidente Jair Bolsonaro. E isso mostra a força que tem o nosso presidente. É uma força orgânica, é uma força que não derrete, né? que as coisas vão se sucedendo, os problemas e toda esse bombardeio para cima do governo, bombardeio em cima de tudo que o presidente fala, com as decisões que o presidente toma. Tudo isso vira motivo para que todo mundo, inclusive alguns canais de direita, criticam. E eu não estou aqui dizendo que nós não devamos discordar ou concordar com tudo. O que eu estou querendo dizer aqui e pensar junto com todo mundo é que nós precisamos, primeiramente, saber de que lado nós estamos, e sabendo do lado que estamos, entender todo esse imbróglio, né, que o país está enfiado. Nós estamos vivendo momentos muito, muito difíceis. Nós temos problemas, né, com esse vírus chinês. Nós temos problemas com a grande mídia, contra o establishment, que está todo ele trabalhando para que esse velho sistema, para que essa velha política, essa velha fórmula de se fazer as coisas nesse país, que isso continue. E muitos canais de direita não... Eu até entendo o que eles
o que eles querem. Eu até entendo quando dizem que a gente precisa não colocar a casa abaixo como um bom conservador, mas algumas coisas nós precisamos entender que talvez não colocar, lógico, colocar a casa abaixo seria uma loucura, não se trata de um princípio conservador, não é revolução. O que a gente entende e o que a gente gostaria de tentar passar é que às vezes algumas paredes precisam ser reformadas dessa casa. E algumas paredes, não todas, mas algumas delas precisam ser colocadas no chão e precisam ser refeitas. Não quero de forma nenhuma, com esse vídeo, dizer que eu quero destruir, né, as instituições, não. E eu acredito que isso já ficou muito claro, mas essas pessoas parecem não querer enxergar que nós estamos numa batalha, uma guerra onde o outro lado não respeita moral, não tem o mínimo de consideração pelo ser humano. E diante do conhecimento dessas coisas, nós precisamos pontuar que quando nós falamos numa intervenção do povo, é que nós entendemos que precisamos, como povo, nos organizarmos para retirar as pessoas dessas instituições que foram totalmente contaminadas, aparelhadas por um sistema nefasto. Um sistema onde a vida humana não tem nenhuma importância. Um sistema que a única coisa que interessa é o poder, é se manter no poder e continuar a dar as cartas. Então, quando eu critico um canal como o pensamento do canal do Terça Livre, Comunicação e Política, é porque eles querem jogar um jogo com as regras do adversário. E as regras que nós temos são regras feitas por comunistas, são regras que foram feitas para que não houvesse alternância no poder. Nós temos um país hoje onde todos os partidos políticos estão infestados, se não na totalidade, são raríssimos as pessoas de pensamento de direita e conservadores. Essas pessoas ganharam um pouco de voz, lógico, com a ajuda, né, do professor Olavo de Carvalho, com o aparecimento de uma pessoa conservadora, um deputado federal que há muitos anos já vinha denunciando, criticando e batendo de frente com esse sistema. Tanto é que ficou, muitas vezes, falando ao microfone sozinho num plenário. Existem até fotos icônicas, né, do então deputado Jair Bolsonaro falando com várias poltronas vazias à sua volta. Estava sozinho, sim. Mas essas pessoas, esses conservadores, eles existiam. Muitos estavam, às vezes, sendo conduzidos e foram enganados com esse pensamento
que a esquerda sabe muito bem captar. Muitas pessoas com um bom intelecto, com conhecimento, acabaram sendo arrebanhadas, né, para esse meio. Acabaram lutando e engrossando fileiras, né, com esse pessoal da esquerda, porque em todo o tempo muita gente teve negado, né, o ensino do que significava comunismo, a fórmula, o próprio gramscismo, que soube aparelhar na base, né, captando nas escolas, formando as cabeças das pessoas. Então, para que a gente não fique aqui devagando num monte em outras informações, o que eu quero dizer é que hoje nós temos um parlamento, todo ele cooptado, na grande maioria por comunistas, com pensamento comunista, e também tem as pessoas que não querem de forma nenhuma perder o poder, perder a hegemonia, né, de toda essa vida nababesca que cerca o funcionalismo do legislativo e também do poder do STF, todo ele colocado por presidentes com uma ideia nefasta e que foram colocados e que foi aparelhado de forma a que tudo isso que nós estamos vivenciando seja visto e entendido até, né, como algo natural, democrático. Nós estamos vendo uma manifestação democrática, uma manifestação onde as pessoas vão às ruas, desde crianças, jovens, adultos, senhoras, idosos, como eu vi muitas vezes na Avenida Paulista e vejo em todos os movimentos que aconteceram recentemente em Brasília, que as pessoas ordeiras, as pessoas que não querem a baderna, as pessoas que querem, que lutam para deixar um país para gerações futuras, que seja um país mais igualitário, mais justo, e quando eu chamo de igualitário, igual no direito de receber informação, de não ser enganado, de ter sempre os dois lados da informação. E o que eu vejo é que alguns canais ainda estão apegados a tentar resolver o problema do nosso país. De que forma? Resolver o problema através de não vamos escolher bem os nossos representantes na Câmara de Vereadores, na Câmara dos Deputados, no Senado. Nós temos... Eu fico triste, indignado, quando eu ouço essas coisas, porque parece que essas pessoas têm gabarito, têm informação, e eles não percebem que se nós continuarmos a defender que a mudança vai acontecer quando nós colocarmos pessoas de direita, conservadores, nos cargos eletivos, que nós vamos conseguir equilibrar essa balança. Ou essas pessoas são ingênuas, que eu não acredito que sejam, ou estão totalmente enganadas do que é o comunismo. Por quê? Porque o nosso parlamento, se você for levantar todas as vezes que se aprovou algo,
você vai verificar que a grande maioria daquilo que interessava ao Brasil e ao povo foi deixado de lado, houve uma votação expressiva que foi contra, ou que está em alguma gaveta, jogada em alguma gaveta lá dos confins desse parlamento. E digo os dois, tanto o Senado quanto a Câmara dos Deputados. Então não existe nenhuma vontade de que as coisas aconteçam de forma diferente no país, porque seria como, e eu já coloquei isso e fiz alguns comentários em alguns chats ao vivo, que esse tipo de situação que nós estamos querendo é como pedir ao Senado e pedir à Câmara dos Deputados que votem algo a favor ou que defenda o povo, é a mesma coisa que pedirmos para que os traficantes do morro parem de vender cocaína, saiam de lá e deixem a população. Isso não vai acontecer. Isso não vai acontecer. Então, quando a gente fala em mudança através do voto e que eu vejo todo mundo defendendo e trazendo deputados para falar e que ninguém tem coragem de falar a verdade, o que deveria acontecer de verdade era que esses deputados que se dizem apoiadores do governo, do povo, em primeiro lugar do povo, eles deveriam dizer a verdade. Olha, isso aqui, do jeito que está, nós não vamos conseguir mudar. Primeiro, nós tivemos um partido criado pelo presidente que não conseguiu aprovação, que fizeram de tudo para impedir que esse partido seja criado. Nós estamos agora procurando conservadores e de direita, que eu entendo isso como um engano total desses canais, ou são mal intencionados, ou estão enganados ou são mal intencionados, porque eu não vejo uma outra saída. Porque o próprio presidente da República está fazendo algumas ligações, está se reunindo, né, com esses deputados e com quem ele acredita que ainda possa haver algum resquício de patriotismo dentre esses deputados, esses senadores, está procurando para quê? Esses dias ele falou que tem um projeto na Câmara dos Deputados tramitando que dê condições do Estado, de cada Estado, vender até 40% das suas terras. Vocês entendem o que é isso? Vocês, por um acaso, sabem o que isso significa? Significa que um outro país comunista pode vir aqui e comprar quase metade de um Estado. Nós estamos falando em vender metade do país, praticamente. E o que eu fico indignado é que essas pessoas que têm informação e que sabem ficam falando em eleições, em que a gente... Quantos anos vocês acham? Nós vamos precisar de pelo menos 25 anos para mudar da forma que vocês querem, para transformar esse país da forma que vocês estão pensando. Nós não temos esse tempo. Nós temos um presidente hoje que eu enxergo como único para esse momento. É lógico que existem outras pessoas e eu gostaria de elencar e de chamar a atenção para o Weintraub, que era o nosso ministro da Educação. E por causa da pressão e de tudo que envolveu aí, né, a saída dele, ele é um dos que pensam como o povo, como nós aqui, como eu penso. O que representa essas instituições? Não as instituições. Eu falo das pessoas que estão dentro dessas instituições.
Então o presidente percebeu como é muito inteligente, como de verdade, ao contrário do que outros estão falando, que não é um líder, ele é realmente um líder. E ele percebeu que precisa fazer outros movimentos, que não dá para ficar contando com um partido e que esse partido eles vão dar um jeito de barrar. Eles não vão deixar que esse partido exista enquanto toda esse pensamento ainda permeia todos os poderes do nosso país. O pensamento comunista, o pensamento de que não vão largar esse osso e que quando largarem vão deixar isso aqui como uma Venezuela, entregue ao caos, e vão morar em qualquer um desses lugares aí paradisíacos. É um engano isso? É um engano. Mas eles não estão preocupados. Eles acreditam que a nossa passagem por essa terra não existe nada além disso. Então, como cristão, como crente, eles não têm o pensamento que nós temos. O que nós precisamos e sabemos que isso aqui chegará ao caos. Sim, chegará. Só que nós precisamos de alguns pontos. Eu quero fazer um link disso aqui, que nós vamos precisar de alguns portos seguros. Porque mesmo quando o Império Romano dominava quase todo o mundo, existiam aquelas pessoas, até dentro do Império, que ajudavam a proteger e a fazer com que os cristãos não fossem totalmente massacrados, porque foram massacrados. Mas precisa haver a resistência, aqueles que discordam de todo esse caos, e que eu e você poderemos ser uma dessas pessoas, e que nós possamos ser esses portos, esses locais seguros. Por isso que é tão importante nos Estados Unidos, nas eleições agora para presidente, que o Donald Trump seja eleito, porque vai fortalecer essa resistência contra todo o resto. Nós temos alguns países com uma ideia de direita conservadora, mas esse pensamento comunista, essa cultura comunista do inferno está querendo tomar conta do mundo. E o mundo precisa ter esses locais que vão dar alguma ajuda, que vão dar algum suporte. Então, eu creio que nós temos sim que nos organizarmos. Eu creio que nós podemos fazer exigir o povo, exigir que o presidente Bolsonaro esteja comandando o país e que as Forças Armadas façam aquilo que o povo quer. O próprio Bolsonaro disse: farei o que o povo quiser. Então nós precisamos tomar nas rédeas o comando do país. Nós temos que dizer o que queremos. Então, eu oro para que esses canais, que poderiam fazer uma grande diferença nessa luta, possam acordar. Ao invés de ficar pedindo para que o presidente haja ou faça isso ou aquilo outro, que possam acordar e falar a verdade ao povo, e ensinar o povo que o povo pode fazer, como Olavo de Carvalho disse numa entrevista. O povo sabe o que quer. O povo entende o que precisa ser feito. E eu espero que esses canais parem, pensem, reflitam e vejam que essa atitude de tentar resolver
por meio do sistema comunista que existe hoje, não vai se resolver. Por isso o presidente está precisando fazer outras formas para tentar impedir que o nosso país, que as nossas terras sejam vendidas. E vendidas para países que escravizam, que matam e que destroem a vida. É isso. Eu espero que esse vídeo chegue a um grande número de pessoas, para que possamos verdadeiramente mudar a história dessa nação, apoiar o presidente que sabe onde pisa, que sabe onde estão os problemas e que entende e sabe que precisa ouvir o povo, tanto que nós nunca tivemos um presidente que dissesse: farei o que o povo quiser. Vamos aprender a pedir o que nós queremos, a exigir que o braço forte e a mão amiga do povo, que são as Forças Armadas, auxiliem para que nós possamos mudar a história dessa nação. Obrigado, fiquem em paz.